Atos capítulo de número 2 é um texto muito conhecido de todos nós. Atos 2, versículos 1 ao 4 diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Glória a Deus. Palavra abençoada e poderosa também. E a gente vai aprender um pouquinho hoje, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu sou um cristão pentecostal, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu sou pentecostal, então aquela irmã é do Pentecostes, aquele irmão é do fogo. A gente associa o Pentecostes ao fogo, né? Justamente porque esse texto fala que eles viram como se fosse fogo descendo do céu no dia de Pentecostes. Ou então a gente diz: essa igreja é pentecostal, aquela igreja é pentecostal. Nós costumamos usar muito essa expressão, mas muitas vezes nós não sabemos a que se refere essa expressão, né? A gente não sabe o que é Pentecostes. Como foi que o Pentecostes surgiu, né? Quando foi que surgiu essa ideia de dizer que os cristãos são pentecostais? Existem até aqueles que dizem assim: tal igreja não é do Pentecoste, tal igreja é tradicional, não é pentecostal. Só que aqui, à luz da palavra de Deus, desse acontecimento de Atos 2, nós vamos aprender o que é realmente ser ou não um cristão pentecostal, o que é ser ou não uma igreja pentecostal, e aí a gente vai vencer, né, muitos tabus que se acreditam em relação ao que é ser pentecostal ou não. E aí eu começo dizendo a você como foi que surgiu o Pentecostes. Observe que no calendário bíblico, a festa de Pentecostes era comemorada 50 dias após a Páscoa. Você vai encontrar isso lá em Levíticos, capítulo de número 23. E por isso o nome Pentecostes se refere ao 50º dia, ou seja, penta, que é igual a 50. E no Antigo Testamento, esta comemoração era chamada de festa das primícias, festa da colheita ou festa da cega. Vou repetir. O dia de Pentecostes na Bíblia, penta se refere a 50, porque acontecia 50 dias após a Páscoa, e no Antigo Testamento esse dia de Pentecostes também era chamado de festa das primícias, festa da cega ou festa da colheita, quando todos levavam os primeiros frutos da colheita à casa do Senhor. Você sabe que o povo de Deus era um povo que vivia da terra, vivia das colheitas. Então, neste dia, todos levavam os primeiros frutos do que colhiam no campo para oferecer na casa do Senhor. Você vai conferir isso em Êxodo, capítulo de número 23. Então, durante 49 dias ou 7 semanas, realizavam a colheita dos frutos. E na última semana, eles começavam a festejar. Você vai conferir isso em Deuteronômio, capítulo de número 16. E sendo o último dia quando se concluía essa festa da colheita ou o dia de Pentecostes, né? Sendo o último dia quando se concluía essa festa, todo o povo era convocado para estar na casa de Deus e levar o seu melhor na presença do Senhor. Você captou aqui? No último dia da festa, todos eles não tinha exceção, todos eram convocados
para estar na casa do Senhor e levar para o Senhor o seu melhor, as primícias do que eles haviam colhido no campo. Então, Deus escolheu essa data tão significativa para enviar o Espírito Santo também sobre a igreja. Está registrado aqui nesse texto que nós lemos de Atos 2. E aí eles realizavam uma grandiosa festa de colheita de vidas. Nesse caso, nesse dia, foi uma festa de colheita de vidas para o reino de Deus. E na Páscoa, né, tudo aponta para o Cordeiro de Deus, para Cristo. Na Páscoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus se ofereceu pela humanidade. No Pentecostes, o poder do Espírito Santo fundou a igreja do Senhor, colhendo, como disse Isaías no capítulo 53, o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí você pode estar se perguntando, irmã Jaqueline, existe alguma coisa que a gente possa associar ao verdadeiro pentecostal, ao verdadeiro Pentecostes e ao falso Pentecostes? Eu não vou ter tempo aqui para destrinchar tudo que poderia ser uma falsa imagem do Pentecostes ou um falso Pentecostes, nem em relação a tudo que seria verdadeiro, mas eu enumerei 4 coisas, 4 situações em que nós podemos dizer essa igreja é verdadeiramente pentecostal ou esse crente, essa irmã, esse irmão é verdadeiramente pentecostal. E a primeira coisa que eu posso enumerar aqui é que Pentecostes, o verdadeiro Pentecostes, traz unidade entre os irmãos, traz unidade entre a igreja. A verdadeira pessoa pentecostal, o verdadeiro homem ou mulher que se diz pentecostal, ou a verdadeira igreja que se intitula ou auto-intitula pentecostal, ou mesmo não se intitula, mas que você pode descrever como uma igreja pentecostal, embora se diga que é tradicional, é aquela igreja que vive em unidade, que cumpre aquela oração que Jesus fez, orando ao Pai, pedindo que todos nós fôssemos um só. Observe que no versículo de número 1, o capítulo 2 de Atos vai dizer: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Preste atenção na expressão reunidos. Meus queridos, a unidade ou a união, como nós possamos dizer de maneira mais clara, é a primeira marca do verdadeiro Pentecostes. É a primeira marca de um cristão pentecostal. É a primeira marca de uma igreja pentecostal. Quando o Espírito Santo foi derramado, o texto vai dizer que todos receberam. A ação do Espírito Santo foi sobre todos. Por quê? Porque eles estavam unidos. Não apenas reunidos, mas antes de reunidos, eles estavam unidos. Em que, irmã Jaqueline? No mesmo propósito. Estavam no mesmo lugar. O texto vai dizer que quando veio esse vento forte, encheu toda a casa. E eles receberam línguas como de fogo. E pousou sobre eles. E essas línguas pousaram sobre cada um deles. E aí o texto também vai ser unânime, vai ser no plural, quando vai dizer 1 foi cheio, 5 foram cheios, 10 foram cheios, não. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o texto ainda diz no verso 8, ouvimos falar cada um de nossa própria língua materna. Porque quando há unidade, quando há união entre as igrejas, entre as pessoas, não apenas uma igreja beneficiada, não apenas uma pessoa beneficiada, mas todos são cheios, todos recebem a porção, todos recebem as dádivas do Espírito Santo. Aleluia. Aí você diz, irmã, esses crentes eram perfeitos. Esses crentes que estavam reunidos ali no dia de Pentecostes não tinham problemas. Não, é engano seu. Claro que eles tinham problema. Claro que os 120 discípulos discordavam em alguma coisa entre si, ou não concordavam com alguma coisa que o outro falava.
Mas só que eles deixaram as diferenças de lado, eles deixaram as axiologias de lado e se uniram em oração, se uniram clamando a Deus juntos, se uniram aguardando o cumprimento da promessa, se uniram num só propósito, entregando todos os seus temores e as suas diferenças ao Senhor. Isso foi por 50 dias após a ressurreição de Jesus. Aprenda com isso, que o Espírito de Deus age no meio da unidade. E é por isso que o Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quando há concordância entre as pessoas, Jesus atende a oração. Mateus capítulo de número 18... verso 19 e 20, Jesus vai dizer: o que 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. E onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus mais uma vez está dando sinais de que o verdadeiro Pentecostes existe aonde há unidade. Não existe verdadeiro Pentecostes sem unidade. Sem união entre as igrejas, sem união entre os ministérios, sem união entre as pessoas, não existe. E isso vai para todos os âmbitos da nossa vida, vai para todas as áreas da nossa vida. Quando há união no trabalho, a empresa cresce, a empresa prospera, os laços são fortalecidos. Quando há união entre a família cresce forte, cresce sadia, como aquele cordão de 3 dobras que é mais difícil de se quebrar. Quando há união na igreja, a igreja cresce, vidas são alcançadas, se sente a glória e a presença de Deus ali. Se houvesse união entre os ministérios na terra, o diabo teria medo dos crentes, o diabo teria medo das igrejas. Sabe por que coisas como o que aconteceu no dia de Pentecostes não se vê mais hoje? Porque não há união entre as igrejas. Porque não há união entre os ministérios. É um querendo ser maior do que o outro. É um querendo crescer mais do que o outro. É um querendo abrir mais portas que o outro. É um querendo ter mais números de membros que o outro. É um querendo ser mais rico do que o outro. E é claro que eu não generalizo, há exceções. E graças a Deus porque existem exceções. Mas no dia que houver unidade, ali haverá o verdadeiro Pentecostes, e a igreja será como uma bomba atômica na terra. Oremos para que o verdadeiro Pentecostes aconteça entre os ministérios, entre as igrejas, entre os cristãos, entre os pequenos grupos, as pequenas células. Oremos. Eu creio que um grande avivamento acontecerá na terra. Não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai trazer a unidade ao nosso povo. Ele vai trazer a unidade às nossas igrejas. Ele vai trazer a unidade entre os cristãos. E muitas coisas nós conseguiremos conquistar e vencer, porque cumpriremos a oração que Jesus fez ao Pai.